Sabe qual é aquele ponto de virada? O momento exato em que tirar fotos deixa de ser só um hobby e se torna de fato uma carreira? Bom, nessa análise a gente vai mapear essa jornada, entender os passos que transformam a paixão em uma profissão que não só se sustenta, mas que acima de tudo realiza. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. A gente dividiu o caminho em 4 fases bem importantes. Começamos pela visão, que é a base de tudo, e vamos seguindo passo a passo até chegar na maestria. Cada uma dessas fases é um degrau, sabe? Um degrau essencial para construir uma carreira sólida. Ok, primeira parada, forjar a visão. E aqui já vem a primeira grande sacada. Não é sobre a câmera que se usa, mas sim sobre a mente que está por trás dela. A mudança de verdade acontece quando se para de simplesmente tirar fotos e se começa a contar histórias com as imagens. É nesse ponto que a fotografia se transforma em arte. E olha só como isso fica claro aqui. De um lado, o que a gente vê bastante por aí, um monte de fotos lindas, mas que não conversam entre si, não tem uma ligação. Do outro lado, a abordagem profissional, uma série coesa. Cada foto é como se fosse um capítulo, contribuindo para uma história maior, que tem começo, meio e fim. É isso que prende a atenção de verdade. E para deixar isso bem prático, vamos pensar num retrato. Como é que se conta uma história? Esse esquema aqui mostra o caminho. Primeiro, o contexto, onde estamos. Depois, a ação, o momento acontecendo. Aí, o foco vai para a expressão, que é a alma da foto. A gente se aproxima para pegar um detalhe único. E, por fim, a conclusão, a imagem que amarra toda a emoção. É quase uma receita para um retrato que impacta. Agora, vamos para a segunda fase, o processo de crescimento. É aqui que o trabalho duro, aquele que muitas vezes ninguém vê, acontece. É a prática do dia a dia, a experimentação e, sim, a coragem de errar que transformam uma boa visão numa habilidade fora da curva. Vamos pensar nisso por um instante. Os grandes mestres não nasceram sabendo tudo. Eles erraram e erraram feio muitas vezes. A grande diferença é que eles aprenderam com cada um desses erros. Cada foto que não deu certo não foi um fracasso, foi uma aula de como fazer a próxima ser melhor. E isso nos leva a um ponto que é fundamental, a experimentação sem medo. É preciso ter coragem de testar o que é estranho, de quebrar as regras de propósito. É nesse território desconhecido que a criatividade realmente floresce. O erro aqui não é o fim do mundo, é o começo da descoberta de uma voz autêntica, única. E aqui tem um número para a gente ter em mente: 100. A sugestão aqui é fazer umas 100 sessões de fotos focadas por ano, durante uns 3 a 5 anos, é um caminho bem concreto para a maestria. E não é só sair apertando o botão, é prática com intenção, com propósito. É essa quantidade, feita do jeito certo, que gera qualidade que define um profissional. Terceira fase, a estrutura profissional. Olha, esse é um dos maiores saltos. A gente sai um pouco da arte, do ofício e entra no mundo dos negócios. Porque a verdade é essa: para a paixão virar profissão, não basta ser um fotógrafo genial. É preciso se tornar também um ótimo empreendedor. E a primeira grande pergunta nesse mundo dos negócios é: qual vai ser o seu nicho? Tentar ser bom em tudo é a receita perfeita para não ser excelente em nada. Escolher uma especialidade permite focar toda a energia, construir um portfólio incrível e se tornar referência naquela área. Pensa bem, para uma cirurgia complicada, se busca um clínico geral ou um especialista? E opções não faltam. De retratos a casamentos, de moda à arquitetura. Cada um desses mundos exige um conjunto de habilidades muito específico e uma estratégia de negócio totalmente diferente. A questão não é só de qual eu gosto mais, mas também em qual deles eu posso me tornar o melhor. Esse gráfico mostra a regra de ouro, o famoso princípio 80-21. A ideia aqui é dedicar 80% do tempo e da energia para dominar o seu nicho. É essa imersão profunda que constrói a expertise pela qual os clientes não só pagam, mas pagam bem. E os outros 20%, bom, é para manter a mente aberta, explorar outras coisas, mas o foco principal é o que constrói a carreira. E finalmente chegamos na quarta e última fase, a jornada da maestria. E aqui está o segredo: não é um destino final, é um caminho. A verdadeira maestria é uma busca constante, uma evolução que nunca para. É a busca por aquela voz única que faz o seu trabalho ser inconfundível. Essa linha do tempo desenha a jornada inteira. A gente começa como iniciante ignorante, que nem sabe direito o que precisa aprender. Depois, evolui para o técnico competente, que domina a câmera, as regras. Em seguida, vira o profissional estruturado, que entende do negócio. E o objetivo final,
se tornar o artista com voz própria, aquele que usa toda a técnica e estrutura para dizer algo único para o mundo. E essa jornada de aprendizado contínuo se apoia em pilares bem sólidos. Livros como estes, por exemplo, são a base. Dominar a luz, entender a exposição, refinar a composição, isso não é só conceito técnico, gente. São os alicerces onde toda grande fotografia é construída. Um mestre nunca para de estudar os fundamentos. No fim das contas, a grande lição é esta aqui. Se tornar profissional é uma decisão. É a união consciente entre técnica, negócio e autenticidade. É essa trindade que transforma talento numa carreira que se sustenta. Então, a pergunta a se fazer não é se o talento é suficiente. A pergunta de verdade é: existe a disposição para construir dia após dia a estrutura que vai sustentar esse talento?